Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Brasília Etc. Cast, aqui na programação do Doses Milionárias. Por aqui, sempre muitas histórias inspiradoras, como essa de hoje com o nosso convidado especial. Eu sou Denise Marges, co-host aqui do Brasília Etc. Cast. A Marina hoje não está conosco, mas está bem representada com muitas perguntas que eu vou fazer aqui para o nosso convidado. Sérgio Borges, da SK Borges Arquitetura. Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Denise? Muito obrigado. Um prazer estar aqui com você. Para a gente começar, conta um pouquinho essa história do seu estudo, como que você acabou indo para a arquitetura e ficar trabalhando com isso, atuando com arquitetura. Eu me formei em arquitetura na UNB, aqui em Brasília, né? Depois de um tempo quando eu me formei, eu voltei para a universidade, fui professor durante um ano e pouco lá, e até que eu tive que parar de estar trabalhando na universidade, porque nessa época eu já estava viajando muito a São Paulo, trabalhando muito em São Paulo, nessa área de arquitetura corporativa. Nós estamos falando aí, eu até tento esconder isso, mas nós estamos falando aí foi no início do século, né? Então a gente está aí meados de 2003 por aí. Então eu comecei a trabalhar muito em São Paulo, neste Rio São Paulo, que é onde eu realmente aprendi a trabalhar com arquitetura corporativa, que em Brasília não tem esse fomento, não tem essa especialização. E lá eu aprendi com os clientes multinacionais no mercado e tudo. Viajei também, fui para os Estados Unidos, fiz uma especialização. No Canadá também, eu fiz um outro curso lá também, tudo voltado à arquitetura corporativa. Eu comecei a olhar mais para esse lado, né, que é um setor muito específico, muito técnico, com muita informação, com uma demanda absurda dos clientes por conhecimento do profissional. Então nós já temos aí, eu já tenho mais de 20 anos que eu estou atuando nessa área e me especializei mesmo em arquitetura corporativa. Eu só trabalho nesse setor, eu não trabalho fazendo residência, nada diferente, só nessa área mesmo. A especialização foi toda nesse foco aí. Muito interessante, Sérgio. É interessante ver que desde o comecinho ali, quando você fez a faculdade, você já começou a trabalhar na área e rumando para esse lado do corporativo, né? O que Sim. que te encantou nesse setor para você atuar nisso? Primeiro que foi uma área assim que não tinha nada na universidade falando disso, né? Então quando eu comecei a entender, a me aprofundar, era sempre uma novidade e sempre casos diferentes, né? São clientes do espaço corporativo, são sempre clientes com muitas demandas diferentes, é diferente do, por exemplo, de uma residência. Geralmente a residência unifamiliar, você tem a família, tem os filhos. Obviamente tem pessoas que gostam de um detalhe a mais diferente do outro, mas é uma residência. Tanto é que ela tem que ser comercial para ser vendida por outra família. No caso de empresa, não. Então, varia muito o tipo de empresa, qual é o foco da empresa, como é que os colaboradores da empresa trabalham, como é que a performance da empresa tem que ter. Então, cada projeto é um mundo novo, é um desafio novo, às vezes até dentro da mesma empresa. A gente tem clientes que nós atendemos no Brasil inteiro, que nós fazemos o escritório deles em São Paulo, o escritório deles em Brasília é diferente do de São Paulo. Em Recife tem uma demanda também completamente diferente. Então, dentro do mesmo cliente, nós temos desafios separados. Então, para a gente é muito, eu gostei muito disso, né, de buscar. Aí tem um outro ponto que é uma área que você tem que pesquisar muito, né, tem que estudar muito. Então, eu vou a feiras internacionais aí já há uns 15 anos, eu sou frequentador assíduo aí de várias feiras, pesquisando, fazendo imersão, né? Eu fiz a imersão no Vale do Silício, passei uns 30 dias lá, visitando o que você imaginar de empresa, a gente visitou, aprendendo com case e tudo. Então, assim, a gente está sempre buscando, né? E eu sou fominha de estudo, então estou sempre fazendo especialização. Eu também fiz a especialização em Light Design. A gente não pode parar de estudar, Não né? E de pode, se não preparar. pode. E deixa eu te perguntar uma coisa: quais foram os maiores aprendizados para você nessa seara, né? Nessa caminhada que você teve já desde do estudante, depois você formado, trabalhando no corporativo, para você abrir a SK Borges, que é completamente especializada em ambientes corporativos, não é? Sim. É entender essa demanda do cliente, né? Que esses desafios, a gente conseguir criar uma solução, um produto que atenda o que os clientes precisam. Eles precisam de apoio na hora que vão escolher o imóvel para fazer o seu escritório, precisam de um apoio na hora de entender como que eles vão fazer a abordagem naquele espaço, como é que vai ser a melhor forma de adaptar a prática da empresa dele, como é que é o business, como é que é o negócio dele para aquele espaço, né? Porque, como eu disse, cada empresa é um mundo novo, né? Então a gente tem que conseguir entender essa demanda do cliente, a gente se reúne, pergunta muito. Um escritório de advocacia tem uma demanda completamente diferente de uma empresa da área do mercado financeiro.
Então, eu preciso entender isso. Então, a gente tem uma entrevista com o cliente, eu brinco que a gente é quase um tratamento médico. Eu tenho que entender o que o cliente faz, eu pergunto, converso com a equipe dele. É Tem- quase uma agência de comunicação, puxando a sardinha aqui para É isso mim, que tem mesmo, uma que agência você de tem que entender comunicação. tudo que o teu cliente Você tem que quer. fazer ali, entender o que ele quer comunicar, como que é o cliente, qual é o público, porque Exato. tem toda uma questão de imersão também do público ali, para ele, como que ele vai se Completamente. sentir bem? Se ele é um público high ticket, como é que tem que ser esse ambiente, a A estrutura do mensagem que seu ele vai passar para o negócio? mercado. E além de entender todas essas características do cliente, ainda tem um outro problema, que é avaliar o imóvel. Porque muitas vezes o cliente nos contrata, ele chega com um imóvel que ele comprou, que ele alugou, que não tem nada a ver com o que ele precisa. Muitas vezes ele não cabe no imóvel, não é raro isso. Então hoje a gente também dá uma assessoria para avaliar se o imóvel que o cliente está considerando vai caber o cliente, se a localização está boa para os funcionários dele. Então empresas hoje globalmente, elas pensam muito nisso, a localização que o meu colaborador vai ter um acesso fácil, ainda mais hoje, no mundo que a gente está vivendo depois do que aconteceu. Então, tem um home office, que é outro tema que nós estudamos assim a exaustão. A gente consegue hoje orientar os nossos clientes para trazer para ele qual é o melhor modelo do trabalho híbrido, né? E isso impacta também no design do escritório. Então, se a gente ficar aqui 5 horas conversando sobre arquitetura corporativa, eu vou ter assunto, eu vou ter tema para trazer. Então, isso me trouxe, desde o início, me chamou muita atenção de algo que não é maçante. Então, provavelmente no mês que vem, provavelmente no final do ano, se eu tivesse essa conversa com você, eu já teria outras coisas para te trazer. Porque, primeiro, que a gente pesquisa muito para trazer conceitos para o cliente, mas que a gente sempre está avançando, sempre está crescendo. Provavelmente cada cliente que chega na sua mesa é um desafio completamente novo, né? Completamente diferente. A gente tem. É engraçado, a gente tem prédios que nós fizemos espaço para vários clientes em andares diferentes. Então você tem exatamente a mesma planta, o mesmo espaço, mas são clientes diferentes. Então você vai ver o projeto, não parece que nem que foi o mesmo escritório de arquitetura que fez, porque ele é completamente diferente. Porque a gente não sai replicando os nossos projetos, a gente tem que entender qual é a demanda do cliente para a gente poder fazer um projeto autoral em cima daquilo ali, mas que atenda o princípio dele. Às vezes, inclusive, a gente tem empresas de tecnologia do mesmo setor, no mesmo prédio, que se você olhar, você não diz que foi a mesma empresa de arquitetura que fez. Por quê? São empresas com demandas e necessidades diferentes, com tamanhos de equipes diferentes. E a gente tenta entender muito o que o cliente quer passar para o mercado, qual a mensagem que ele quer que o cliente dele, quando chegue no prédio, quando entre na sala, vai perceber da empresa dele. E Então, Sérgio, é muito interessante essa consultoria que vocês dão quando o cliente chega na mesa de vocês, inclusive procurando imóvel junto com ele, o imóvel ideal para o que ele quer. O que acontece, até fazendo uma correlação de novo com a comunicação, com a assessoria de comunicação, agência de comunicação, que é o meu caso, muitas vezes o cliente chega e nem ele sabe direito o que ele quer. Vocês ajudam a ele também a identificar o isso? cliente tem, às vezes o cliente é muito perdido e às vezes eu tenho me surpreendido de clientes que chegam Já muito assim sabendo, né? antenados com o que eles querem, inclusive antenados com soluções. A gente tem trabalhado muito com cabines acústicas e tudo. Tem cliente que chega, eu quero uma cabine assim, pessoas que estão antenadas, realmente fizeram a pesquisa, né? Assim, projeto para fazer um projeto bonito para um cliente, qualquer profissional faz. O negócio aqui não é só um projeto bonito, ele tem que ser eficiente, ele tem que dar retorno, ele tem que garantir performance para o cliente. Por isso que a gente atua muito além de só um projeto bonito, entendeu? Eu tenho que pensar como é que aquele colaborador vai estar ali dentro, como é que o visitante vai chegar e vai ter percepção da empresa. Hoje a gente aplica muito conhecimento de neuroarquitetura. Eu sou um estudioso assim profundo do conceito de neuroarquitetura. A gente visitou lá o Instituto Salk em San Diego, nos Estados Unidos, que é onde eles juntaram cientistas, há um tempo atrás juntaram cientistas e arquitetos e começaram a fazer pesquisas do impacto que um ambiente tem sobre o ser humano. Isso tem pesquisa sobre residência, sobre hospitalar, sobre corporativo e varejo. Então a gente acabou se especializando nessa parte de corporativo. Então a gente tem que entender que o espaço ele tem um impacto muito grande sobre a pessoa que está ali dentro o dia inteiro. Depois que eu comecei a entender isso, na nossa empresa, nosso site diz lá, Escabóis, Arquitetura Corporativa, espaços melhores para pessoas melhores. Porque a gente tem que entender que o profissional, quando ele está trabalhando no ambiente, ele já tem um nível de estresse, aquela carga pesadíssima, que são os problemas do dia a dia. Se o meu projeto não garantir ergonomia, a luz adequada, o espaço correto, luz natural, biofilia, uma série de coisas que a gente cria em volta
que vai fazer com que no final do dia aquela pessoa tenha um estresse muito além do que ela teria que ter por causa dos esforços que ela vai ter que fazer. Eu posso depois até te dar alguns exemplos. Então a gente estuda muito isso, a gente estuda espaço psicológico, que é a relação entre os colaboradores. Então tem muita ciência por trás do projeto de Muito arquitetura bacana isso corporativa. que você puxou agora sobre neurociência, porque isso pode explicar até por que que muitas pessoas às vezes saem tão cansadas do trabalho. Não é às vezes o trabalho exaustivo, é o ambiente que não O ambiente fornece não está preparado. aquela E às vezes o ambiente é funcionalidade, né? bonitinho. Ah, Mas não adianta ser bonitinho. bonitinho se às É, vezes aquela luz que está direcionada para um, né? Vocês falando de isso é arquitetura, a complicado. luz faz toda a Te diferença dar no um exemplo, eu ambiente, sou né? light designer também, eu fiz uma formação de Uhum. 2 anos e meio na iluminação, por entender que o curso nosso na universidade não nos prepara para o mercado como deveria. Então, Principalmente empreendendo, né? isso então nem se fala, né? Então, assim, um exemplo para você. Existe uma norma, uma legislação que diz quanto de iluminação tem que ter na estação de trabalho. São 500 lux. Eu estou simplificando que a legislação já teve uns ajustes, mas para o nosso telespectador entender bem, né? Quem está seguindo o nosso papo. Ela diz que tem que ter 500 lux na estação de trabalho. Eu chego muito na mesa do cliente, isso é super comum. Eu falo, ó, isso aqui não tem nunca, deve ter uns 200, 300 lux aí. Aí ele fala, não, mas está tudo bem, eu consigo ler super bem o que está na minha mesa. Eu falei, o problema é que o seu músculo ocular está se virando para compensar a falta de luz. E com isso, você vai usar óculos mais cedo ou vai aumentar a sua miopia muito mais cedo. Então, a gente tem que ensinar o cliente a usar o espaço. Então, quando eu tenho a iluminação correta, eu não tenho esse problema. Cadeiras. Se a sua cadeira não tem ergonomia, eu vejo direto cliente que comprou cadeira cara e que não tem ergonomia. Então ele está trabalhando feliz da vida, tirando a onda que ele pagou 15 mil reais numa cadeira, já cansei de ver isso, e a cadeira não tem ergonomia. Então ele está fazendo mal para ele. A coluna dele vai sofrer ao longo do tempo. Então, quando você fala de arquitetura corporativa, de novo, a questão do escritório não é só ser escritório bonito, ele tem que ser uma série de coisas envolventes, eu tenho que garantir saúde. É uma conta muito simples. Metade do tempo que você passa na tua casa, você está dormindo. 100% do tempo que você passa na empresa, você está ativo, você está trabalhando, você está ali. Então, eu tenho que garantir elementos que vão te trazer um ambiente confortável, saudável. E se você estiver bem, se eu garanto que você tem uma boa visão, uma boa iluminação, uma percepção, biofilia, ter plantas no ambiente. Hoje a ciência mostra que o ser humano ele é muito sensível a isso. Então você está trabalhando num ambiente que você tem luz natural, que você tem plantas no ambiente, o seu subconsciente ele fica muito mais confortável e o seu nível de estresse acaba não, perdão, diminui. Então isso tudo vai fazer com que no final do dia eu tenha um impacto maior. Então eu posso te dar exemplos. Iluminação, eu já te falei. Acústica. Se o ambiente acústico do escritório não é o ideal, o nosso computador que a gente tem aqui, o cérebro, ele é super eficiente. Então, eu estou num ambiente que tem ruídos, que tem sons ali que estão atrapalhando, o meu computador diz assim, você tem que falar mais alto para ser ouvido pela Denise. Beleza. Então, eu vou falar mais alto, eu vou falar mais alto para me comunicar com meus colegas e tal. Isso é No desgastante, final do né? dia, por falar, além do tom que você deveria falar, o seu nível de estresse está lá em cima. Então você imagina um ambiente que você tem que falar mais alto do que o normal. Você tem que forçar mais o seu músculo ocular para conseguir ler e entender o que está acontecendo ali. A sua ergonomia não é o ideal. O ar-condicionado não está na temperatura certa. Eu não tenho luz natural e nem a biofilia, que a biofilia, na verdade, é o uso de elementos naturais, que tem plantas, a própria luz natural. Então não tem nada disso trabalhando para hackear o cérebro do meu colaborador para ele se sentir melhor, para ele ter uma qualidade de vida melhor. E a conta é muito fácil. Qualidade de vida melhor, performance melhor, resultado melhor para a instituição. Tem coisa melhor do que a gente pensar que a instituição ela está dando conforto para o colaborador dela, está dando uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, ela está recebendo de volta uma performance melhor. Então, todo mundo tem um resultado, colhe um resultado disso. Né? Nossa, com certeza. Eu achei isso bem interessante, porque muita gente associa a arquitetura com beleza, com estética, mas não é só isso. Se ela não fosse Não. funcional, principalmente num ambiente como esse, que é o corporativo, que é o de negócios, né? Como que você quer que a sua equipe tenha uma boa performance, às vezes num ambiente que não vai A gente faz muita análise. propiciar isso, A né? gente faz análise de ambiente, o cliente chama a gente para fazer análise de ambiente. Às vezes vem no escritório que quando eu entro nele eu percebo que ele não foi feito por um profissional que conhece daquilo ali. E eu tenho um respeito absurdo com isso, porque nós todos somos colegas e temos prática. Se você me chamar para fazer sua casa, eu garanto que eu vou fazer uma casa legal. Uhum. Mas não vai ser
você não vai receber de mim a melhor performance do arquiteto para entregar para fazer a sua residência. Por quê? Porque eu não estou antenado com as últimas soluções de cozinha. Eu não estou antenado com neuroarquitetura para a sala de estar, para o banheiro, para o seu quarto. Eu não estou antenado com isso. Você Não é minha nichou praia. mesmo para a Eu não área vou para a feira corporativa. disso. Eu vou para a feira. Ano passado, a gente esteve em Tóquio, na Orgatec, em Japão, que é uma feira espetacular. Na Alemanha também, que é a Orgatec. Tivemos agora em Chicago, nos Estados Unidos, em junho, que é a Newcon. Então, a gente só vai nessas feiras que são arquitetura corporativa. E lá, a gente participa de discussões e tudo sobre temas diversos para a arquitetura corporativa. A gente foca muito nisso. Então, hoje eu tenho condição, eu tenho cliente, a gente atende muito clientes multinacionais. E hoje eu tenho condição de participar de um call, de uma videoconferência com um cliente internacional e tratar com ele de assuntos que foram discutidos na Feira de Chicago há 2 meses atrás. Então, a gente é muito antenado com isso. Mas por quê? Porque eu tenho que estar antenado, porque eu sou muito demandado pelos meus clientes. Eles querem saber o que está acontecendo, querem saber a vantagem, querem entender, assim, fugir de tendências que às vezes levam muito ao engano, né, nas decisões. Empresa, assim, escritório, Denise, é complicado porque você tem uma questão muito alta relativa a custos. Então, o empresário, ele tem que ser muito bem orientado nessa questão de escolher espaço. Tudo envolve custo. Você tem aluguel, você tem condomínio, você tem passagem dos funcionários, a gente ajuda nisso, isso é um tema. A questão da implantação da obra. Uma obra pode custar um valor X, Y ou Z, dependendo do que você vai precisar fazer. O nosso dia a dia, hoje eu tive uma reunião de manhã com um cliente, que a gente precisa enxugar um orçamento, então a gente está lá vendo detalhes assim, que, pô, não, detalhe mas com esse detalhe eu vou economizar mais 5 mil. E daqui a pouco eu consigo economizar os 80 mil reais no custo final que o cliente me deu de meta. Então a gente tem um conhecimento técnico muito além da estética, que é entender de ar-condicionado, de elétrica. O profissional arquiteto de arquitetura corporativa, ele não pode descansar. Se eu ficar aqui até o final do ano sem estudar, sem nada, eu estou desatualizado. Traga para mim alguma história, algum case, algum projeto que marcou você nesse sentido, de, depois que vocês entraram, fizeram, teve mais produtividade. Ah, a gente tem Deve vários ter exemplos, né? vários, né, A mas gente tem um tenta problema que é o trazer um. seguinte, como nós trabalhamos com empresas, normalmente a gente assina muito NDA, que é aquele No Disclosure Agreement, né? Que é, Uhum, eu não posso estar falando do meu cliente por aí, porque uhum. eles têm muita restrição, Citando questão eles, né. institucional. Uhum, Mas eu posso dar um exemplo, por exemplo, aqui em Brasília a gente teve a sede do SESC Senat. uhum. Nós estamos falando de 6 mil metros quadrados de escritório. Então nós visitamos o espaço, inclusive tem equipe de arquitetura lá dentro, que nos recebeu super bem, nos ajudou demais durante todo o processo. Um trabalho em parceria ali com O eles. trabalho em parceria foi um trabalho fantástico. Eles estavam muito mal instalados, porque o que é normal no mundo corporativo? A empresa vai tocando, vai crescendo, vai se resolvendo e vai Vai fazendo dando um puxadinho daqui e jeitinho, vai é. resolvendo. Então lá eles trabalhavam num espaço com pé direito baixo, que é a altura do ambiente, né? Um ar-condicionado muito barulhento, sem Uhum. solução acústica, que é esse problema que eu estava te falando, né? Acústico horrível. E você, uma série de ergonomia e tudo. Então a gente começou a desenvolver esse trabalho, fizemos um projeto que foi longo, onde nós atuamos no espaço de trabalho dele, mudamos o tipo de mesa, mudamos o tipo de concepção, entramos com forro acústico que compensava o pé direito baixo, vazado, e fizemos uma área de convivência espetacular, mudamos todo o auditório, áreas de plenário e tudo. Então hoje é um ambiente que a gente fica muito feliz quando a gente vai, porque a gente vê o colaborador naquele espaço, ele vê que foi feito um investimento para melhorar a qualidade de vida dele. Então agora eles estão trabalhando num ambiente que a iluminação está correta, o ar-condicionado não é mais um motor de fusca em cima da cabeça dele fazendo barulho. Então Ou você tem gelando todo o ambiente, congelando porque não foi demais, entendeu? Que é super projetado. comum isso. Uhum. Você tem a questão da acústica, que eles conseguem conversar agora com conforto, a distribuição do espaço, tem água, tem café perto do trabalho deles, a área de convivência espetacular. Então você pode até visitar no nosso site lá no skborges.com.br, tem vários cases. Esse é um dos cases que está lá, na empresa do Sistema S. Então tem esse, como esse, eu tenho assim vários outros exemplos. A gente pode estar vendo nas nossas redes lá. É muito gratificante a gente verificar que a gente mudou a qualidade de vida das pessoas, mudamos o resultado das empresas, que é outra coisa que a gente acompanha muito também. Os gestores, eu sempre fico buscando saber, entender. E como é que foi o processo? Está melhor? A equipe está com produção maior? Então, os níveis de produção, eles aumentam. Isso prova ao longo do tempo. Como a gente vai muito para a feira, a gente acompanha isso a nível global. O investimento em qualidade de espaço do escritório, ele traz resultado financeiro para a instituição. Isso é assim, é questão científica, não sou eu que estou Tem um falando. impacto ali, uma consequência Diretamente, financeira. Que legal. diretamente.
Então, isso faz muita diferença nos espaços. E a gente procura estar sempre estudando para poder trazer essa performance, senão a gente tem que entregar performance. Então, o escritório tem que ser esteticamente bonito, e é isso que a gente faz questão de ser um design legal, e tudo tem que ter custo viável. Então, a gente atende muito empresas que o proprietário é uma pessoa extremamente bem-sucedida, uma pessoa muito bem de vida, que na casa dela ela tem itens que são muito caros, mas essa mesma pessoa na empresa dela, ela não quer pagar mais do que R$ 3.000, R$ 2.000 numa poltrona da sala dele, porque é empresa, eles têm uma visão muito diferente, sabe? Então, a gente tem que conseguir viabilizar. Custo é fundamental, então a gente não tem... Às vezes a gente tem reunião com o cliente, ele vê o nosso portfólio, nossa, mas você só atende empresa grande, eu não vou dar conta. Querida, essas empresas grandes aí, elas ninguém joga dinheiro fora, entendeu? Empresa bem-sucedida é empresa que é bem administrada. Empresa bem administrada não joga dinheiro fora. E você mostrar isso para o seu público faz muita diferença, Super né? Por fundamental, exemplo, né? trazendo um exemplo assim de um escritório de advocacia, tá? Que quer pegar ali grandes empresas, um tributário, né? Sim, Se ele não for um escritório muito bem planejado, se ele não passar a comunicação certa, ele não vai pegar os clientes não certos. pega. Você tem uma questão de percepção do espaço. A gente estuda muito espaço psicológico. Vou te passar um estudo super interessante. A jornada do cliente, quando ele vai visitar um espaço novo, que ele está fazendo a prospecção, se ele vai contratar ou não aquela empresa, psicologicamente é provado que psicologicamente, quando ele entra na empresa, a forma como ele chega no prédio, como ele tem o impacto da entrada da empresa, ele vai ser conduzido para uma sala de espera ou para uma sala de reunião, a forma dele estar sendo conduzido ali, ela define psicologicamente, no subconsciente daquela pessoa, 60% da tomada de decisão, se ele vai contratar ou não aquela empresa, o subconsciente dele já tomou decisão por sim ou não. 60% é muita coisa. Então imagina, se a gente faz um projeto com tudo isso direcionado para entrar na mente do visitante, e o meu cliente, na hora que ele vai entrar para atender essa pessoa, ele fizer a parte dele, ganhou o cliente. Isso que você está falando é a experiência, né, É do questão cliente. psicológica envolvida no escritório. A pessoa, pô, mas você é arquiteto, está falando... a gente trabalha assim. Então, esse é um dado muito importante. 60% da tomada de decisão, o teu prospect está visitando a tua empresa, o subconsciente dele já diz sim ou não, sem estar conversando com quem vai atender ele. Outra coisa que é sensacional, que a gente um dia desse fez um vídeo e viralizou, teve mais de 1 milhão de acessos e comentários, falando da questão do café. A gente não só projeta espaço, mas a gente tenta ensinar os clientes da gente a usar o espaço que foi projetado, porque senão não adianta nada. Então, Sim. vou dar um exemplo assim que eu acho super importante. Você está numa sala de reunião, então tem cliente que está na sala de reunião, ele atende. Eu falo isso para todos os meus clientes. Não perca a oportunidade de servir café para o teu visitante. Porque tem um cliente que chega, que é aquela coisa pomposa, que vem a menina, uma pessoa, um cara, vem e serve um café para você. Não, você não pode perder a oportunidade de fazer essa conexão com o seu visitante. Então imagina, você chega no lugar, eu recomendo para os nossos clientes, sempre nos nossos projetos, nós colocamos frigobar e máquina de café na sala de reunião. Então você imagina, você está chegando para ser atendido num lugar que o diretor ou o dono, alguém gabaritado da empresa vai te receber. Essa pessoa, antes de começar a reunião, naquilo que eles chamam de small talking, que é aquela coisa o papo ali no início, tá frio, tá quente, o jogo de ontem e tal, a pessoa, você aceita um café? Aí a pessoa em pé, tá andando e conversando, isso tem uma questão de você estar ali hackeando o cérebro da pessoa, tá batendo papo e serve o café para a pessoa, serve uma água. O subconsciente, de novo falando de subconsciente, eu sou arquiteto, não sou psicólogo, mas a gente estuda muito neuroarquitetura e esse conceito do Você está o espaço. tempo todo O gerando tempo todo. boas sensações no seu cliente, boas Imagina o sensações. subconsciente seu tá pensando assim, caramba, essa pessoa é o presidente, essa pessoa é a diretora, é a dona da empresa e ela está me servindo café. Então, se você tiver com duas pessoas, na hora que sai da reunião, não vai acontecer de um falar para o outro assim, você viu que a Denise serviu café para a gente? Não, mas o subconsciente falou assim, essa pessoa te respeita, essa pessoa te considera, e Ela ela está te está te tratando de servindo. igual, Então, a pessoa se desarma e fica mais à vontade de trabalhar. Imagina um escritório de advocacia, que a pessoa foi lá ter uma reunião com o advogado e está começando a contar um problema jurídico que ele tem. É um problema jurídico, tá lá, eu tenho que resolver um problema. Aí, no meio dessa conversa, dessa conexão, entra uma pessoa para servir água e café.
E eu estou conversando de uma coisa que eu estou precisando de ajuda advocatícia lá, de um advogado. Eu vou parar de falar na hora, a pessoa vai perder essa conexão. Sim, ainda mais se for um assunto muito sigiloso, que você não vai querer falar perto Entendeu? de ninguém, a Então, não é um ser, papel né? nosso ajudar o cliente a entender como é que ele performa no escritório dele. Eu levo Muito isso tão a bacana. sério que um dia eu dei numa reunião com um Você estudou a cliente, fundo neurociência, né? Porque super. é muito A legal. gente estuda muito isso. E uma vez que você começa nesse estudo, que eu também me identifico muito com isso, você não para, não tem mais, não Acabou. tem O como assunto voltar. não se extingue, É. porque as pesquisas continuam acontecendo. Eu levo tanto a sério essa questão do café. Um dia eu estava num cliente e nesse cliente o pessoal chegou, trouxe uma bandeja com café, com água e tudo. Eu estava no escritório do cliente. Eu mesmo perguntei, pessoal, eu servi o meu cliente no escritório dele. Uhum. Então, assim, depois que eu me toquei que eu fiz, foi Somos natural. todos seres humanos e estamos nos Gente, é relação. conectando o A gente tempo tem que todo. entender que a vida nossa é relacionamento. Então, em empresa, mais ainda, porque a empresa você está vendendo algo. Mesmo que seja uma empresa do setor público, ela está entregando, ela tem que vender, ela tem que entregar uma qualidade de um serviço ali. Então, quando você pensa que você está ali para servir as pessoas, servir os seus colaboradores estão para servir o cliente, porque a gente vai em muita empresa e tem lá, nossa missão, não sei o quê, e aquilo ali está na parede e ninguém dá moral para aquilo. Então, a gente tenta trazer o nosso cliente para ele entender qual é a melhor forma dele usar o espaço de escritório. Esse é um dos exemplos que eu estou te dando. Essa história do café, eu falo para todo mundo, cara, não perca a oportunidade de fazer isso. Porque a gente tem os clientes, não, imagina, eu falo, não, você não está entendendo. Se você servir, você vai quebrar barreiras dentro do escritório. Então, a gente ensina até isso. Muito legal. Agora traz para mim assim, quais são os principais erros mais comuns que as empresas cometem ao pensar em seus ambientes de trabalho? Primeiramente, eles erram muito nos imóveis, na escolha do imóvel. Para começar o espaço, Já então. começar o espaço. O espaço, geralmente, não é raro. Eu diria que uns 20 a 30% dos nossos clientes, quando nos procuram, escolheram o espaço errado. Que não cabe equipe, não entrega a performance que eles precisam. Quando a empresa que precisa de muita tecnologia, não é qualquer prédio que entrega aquela tecnologia que ele precisa. Um link dedicado às formas que vai ter um piso elevado. Então, no início, você já vê a pessoa já erra na Você largada. tem que pensar lá atrás no planejamento, Tudo. né? Hoje a gente oferece esse serviço de dar apoio na avaliação dos espaços, dos prédios que o cliente está querendo, que está considerando. Além desse, quais mais? Então você tem esse erro no imóvel, aí depois você tem o erro na distribuição dos espaços. Você distribui o espaço do jeito que você acha ali e de repente não é a forma correta de você distribuir a relação, por exemplo. Eu tenho empresas hoje que a gente faz um projeto que permita que um visitante, ele chega na empresa, é recebido, participa de reunião, vai no banheiro, vai embora sem entrar na operação. Então eu dou privacidade para a operação. Tem empresas que trabalham muito com sigilo, então tem pessoas que visitam a empresa que essa empresa não tem interesse que ela fique sabendo o que está acontecendo lá dentro. Às vezes essa empresa atende concorrentes. Então a gente pergunta isso tudo. Eu tenho escritórios de advocacia que nós já fizemos, que eu tenho 5 rotas diferentes para receber clientes. Para as pessoas nem se Eu encontrarem, tenho um né? cliente que atende oponentes, pessoas que se encontrar na rua brigam, que são de aspectos diferentes politicamente, e esse advogado atende os dois. E às vezes os dois estão dentro do escritório, sem um saber E que o outro está lembrando que a lá. gente está sempre julgando, né? Sempre se Isso. vendendo É e uma sempre se demanda do meu julgando, cliente. julgando o Quando eu outro. entendi isso, Quando nós ele fizemos vê, 5 rotas diferentes dentro do escritório dele, para ele receber grupos diferentes sem um saber que o outro está lá. É uma demanda do cliente. Como arquiteto, eu tenho sim. que entender e entregar isso para ele. Tem outro cliente que também é advogado que não tem essa demanda. Então eu não posso sair copiando soluções. E tem a Eu questão preciso também, entender. das vezes, a acessibilidade do operacional, da equipe ali que está Super. trabalhando com os diretores da empresa, por Isso é exemplo, muito né? comum também. Pode afastar completamente, às vezes, uma comunicação ali entre Eu eles, tenho um né? cliente que trabalha com o time perto da diretoria, cliente que trabalha com a diretoria longe do time, próximos diretores, e não tem certo ou errado, depende do que a Depende empresa de cada quer. Então necessidade, você né? tem esse erro do imóvel, erro do espaço, erro de ergonomia, super comum. O pessoal compra umas cadeiras bonitinhas para a sala de Maravilhoso. reunião e tudo achando que está arrasando, a cadeira é ruim, a ergonomia péssima. Eu tenho que entender, por exemplo, tem sala de reunião que aquela empresa ali as pessoas vão ficar pouco tempo na sala de reunião, beleza.
Então a cadeira pode ser uma cadeira bonitinha, ordinária, que a gente brinca, que não entrega a qualidade que eu preciso. Tem cliente, inclusive, que fala assim, não, essa reunião eu quero que o cliente entre, tenha a reunião e vá embora, não fique me perturbando aqui. Então eu vou fazer uma cadeira que não seja tão confortável, aí tudo bem. E tem cliente que coloca achando que está arrasando, e às vezes ele usa uma sala de reunião para uma reunião de 4 horas, um time de auditoria vai ficar lá, o pessoal fica com as costas doendo. Ou para o time dele também, escolhe uma cadeira errada. Então a gente tem... Inclusive, a gente criou um canal no YouTube, chama Arquitetura Corporativa, onde nós geramos conteúdos ensinando para o cliente como é que ele escolhe uma cadeira. Hoje, minha mãe, que é professora aposentada, mas não conhece nada de arquitetura corporativa... São alguns tutoriais que... Se ela assistir um vídeo lá de 5 minutos ensinando a escolher a cadeira, ela consegue ir na loja e comprar uma cadeira seguindo princípios básicos lá que ela não vai errar. E eu tenho um cliente que erra o tempo inteiro comprando cadeira. Aí nesse vídeo também tem a questão de iluminação, outro problema que você me perguntou. Tem a luz branca e a luz amarela. No nosso canal a gente gerou vídeo sobre isso. A luz branca é para um ambiente de escritório. A luz branca ela está dizendo para o teu cérebro, para o teu subconsciente, de novo subconsciente. A luz branca está falando assim, Denise, vamos ficar esperta, né? Alerta, vamos trabalhar. Que assim. A luz amarela está, Denise, vamos acalmar. Denise, está na hora de relaxar. Vamos dar uma acalmada? Imagina você acalmar toda a turma ali que precisa trabalhar. Então você vê gente... Eu vejo gente que gosta, quando eu fiz o curso de Light Design... sempre branca para ambientes corporativos ou tem... Não, aí tem que equilibrar, né? Quando a gente fez o curso de Light Design, a gente começou a observar muito isso. Então tem gente que gosta em casa de luz branca. Eu gosto de luz branca. Só que você está no lugar de você relaxar, aquela luz branca que está falando para a sua fisiologia que, olha, você tem que ficar esperto. E tem cliente que coloca luz amarela no escritório porque acha bonito. Então, o que nós fazemos? A gente coloca a luz branca na área de foco, de trabalho, e no mesmo ambiente eu entro com a luz amarela, não tem problema, na questão ambiental. E no ambiente que é para relaxar o colaborador, uma área de convivência, uma área de descanso, aí sim a gente entra com luz amarela. Então, de novo, é outro tema que você tem que dominar para trazer para os escritórios. Então, a gente vê muito errado, e o pessoal erra muito nisso, de estar colocando a luz errada no momento, no local equivocado. E como equilibrar o briefing do cliente com aquilo que é errado, que às vezes ele quer, que é a cadeira bonitinha, a luz amarela. Como equilibrar isso com o que ele precisa? Como que vocês colocam isso para ele? A gente tem que ter um respeito muito grande com o cliente, que às vezes ele vem com uma questão que ele gosta a vida inteira. Às vezes ele vem com quase o projeto pronto, né? E você às vezes tem acontece. Que dar uma... a gente tem que entender que o cliente é o cliente, é a vida dele, o que ele gosta, os valores dele. Eu brinco com o cliente, assim, olha, pensa igual um médico. Você vai no médico, faz exames e apresenta para ele. Ele vai falar assim, olha, você tem que tomar essa medicação, você tem que ter esse comportamento. Se você vai seguir essa orientação pela qual você pagou, a decisão é sua, não é do profissional. Então, a nossa preocupação é dar orientação para o cliente. E eu falo isso, olha, quem vai conviver depois que inaugura o escritório, acabou para mim. Eu vou lá, a gente fica amigo, mas quem vai conviver com as suas decisões são você. É você. Então você vai estar lá, aquela decisão da cadeira, da luz, do acabamento, você vai passar os próximos anos com ela, não sou eu. Então eu tenho que trazer isso para ele. Tem coisas que a gente vai ali negociando. Não, Denise, beleza, você gosta muito disso aqui, então tá bom, porque isso não impacta Vamos tanto. colocar isso naquele lugar que não vai impactar. Mas não impacta. Né? Agora, moço, Denise, vamos tocar a tua cadeira? Essa cadeira que você está querendo aí, que você acha bonita e tudo, ela é horrível, vai fazer mal para você, para tua saúde. Aí nisso eu bato muito o pé. Igual médico mesmo, muito interessante. E eu sou mal, porque quando eu volto e visito o cliente e tudo, eu te falei, né? Não te falei, Denise? Você olha aí, ó. Lembrar de eu brinco, inclusive, com os que falam assim, olha, eu sou mal, depois eu vou jogar na sua cara. Então tem cliente que a gente visita e fala assim, eu te falei que essa solução de TV aqui de áudio não ia funcionar. Aí tem que dizer, tá bom, Sérgio, você vai jogar isso na minha cara para sempre? Vou, porque para você aprender e da próxima vez você não errar, porque você contratou alguém que poderia te orientar e você não quis seguir essa orientação. O que eu faço, né? Não tenho muito o que fazer. Muito legal. E, Sérgio, a gente está em 2025, a empresa existe desde 2000 e... A SK Borges, ela tem 8 anos. Eu atuo na área há 25 anos. Muito bom. E me fala um pouquinho. A gente, em 2025, era da inteligência artificial, tanta coisa nova, e a cada mês é um salto. A gente não pode nem falar mais a cada ano, é a cada mês mesmo, né?
Quais são as tendências do mercado corporativo nessa área de arquitetura? Bem, para a inteligência artificial, a minha esposa é arquiteta, minha sócia, trabalha comigo, ela está fazendo a especialização em inteligência artificial para a arquitetura. Olha que A legal. gente está pesquisando muito isso. Você tem hoje ferramentas que ajudam no desenvolvimento do projeto de layout, no desenvolvimento de conceitos, várias avaliações. Nós já estamos trabalhando com isso, fazendo testes. Algumas coisas têm funcionado bem, outras não estão batendo. Mas hoje todos os setores estão fazendo isso. Eles estão medindo o que funciona bem de inteligência artificial para as suas áreas. Então nós também estamos fazendo isso. A parte de criação de conteúdo, de pesquisa, a gente está usando inteligência artificial. Então às vezes hoje inteligência artificial para arquitetura, porque ontem eu estava no jantar o pessoal falando assim, mas inteligência artificial não vai criar. Ela vai só a questão de, quando é coisa, por exemplo, advogado, ele põe um processo, ela responde rápido, mas criação, não, inteligência artificial está criando. Eu estou fazendo layout de uma recepção e jogo na inteligência artificial e falo assim, eu quero 15 opções diferentes de conceitos. Ela vai lá e cria. É claro que dos 15 que ela criou, 2 fazem sentido, mas aquele 2, eu falo assim, ela fez uma abordagem que eu não tinha imaginado, então eu vou trazer. Então, eu acredito que isso vai ser uma revolução muito grande na área de quem trabalha com criação. E nos ambientes mesmo estruturais, a inteligência artificial ela já está sendo muito aplicada nos ambientes de casa mesmo. Ontem a minha vizinha colocou aquela digital eletrônica para abrir a porta. Não Sim, tem mais sim. chave. A gente também está em busca disso. Eu e meu marido, a gente A já pegou o tecnologia de contato. segurança, É uma a gente usa tecnologia de segurança. muito. Para que chave, Mas né? ela é stand-alone, E ela está aí, ali. a gente está vendo isso em casa, né, as casas autônomas, que fala Alexa, ela acende Faz tudo, tudo para nã-nã-nã. você. Lá em casa mesmo a gente tem os abajures do quarto, eles acendem bem devagarzinho e vão acordando a gente, isso é Que tem maravilhoso. um ciclo circadiano, que é outra Pois coisa que a gente usa no é. escritório. Então nos escritórios essa automação também já Tem. está sendo bem Hoje nós já aplicada? temos duas questões de tecnologia que a gente tem usado muito nos escritórios, que é a instalação da questão da iluminação do ciclo circadiano. Se procurar na internet aí, o ciclo circadiano, ele tem, ao longo do dia, a temperatura da luz, ela vai mudando. Então Hum, agora já está sendo replicado na iluminação de escritórios, e o hospital olha, está usando muito em UTIs e tem mostrado um resultado absurdo. que A legal. temperatura da luz vai mudando de acordo com o horário do dia. E isso faz com que você, ser humano, de novo, a gente está trabalhando com o ser humano, ele se sinta muito melhor dentro daquele ambiente. Então, até isso já é a inteligência aplicada no espaço de trabalho. A Uhum. gente também tem trabalhado muito com mascaramento de som. A gente até fez um vídeo no canal recente sobre isso, que é um sistema que ele joga no ambiente um som contrário ao som do ruído da voz e ele faz com que aquele zum 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 do escritório caia. Nossa, 20%, o cérebro humano, se ele como é começar isso? o cérebro humano, se ele começar a entender 20% mais do que 20% de uma conversa paralela, você não consegue se concentrar, porque o cérebro humano ele é tão sofisticado que se ele está entendendo mais que 20% do que está falando, ele já, Já opa, está que atrapalhando. história é essa aí que estão falando? Aí você perde o foco. Esse sistema ele tem um equipamento que ele joga um som invertido no Que ambiente, a gente não que ouve. você não vai ouvir essa É conversa como os paralela, ele vai passarinhos que diminuir. ouvem alguma coisa que ninguém Exatamente. está É ouvindo. como se uma pessoa que está a 3 metros de Gente, você estivesse a 10 metros. Então, isso faz com que você tenha aquela isso já qualidade de está espaço. sendo Isso é aplicado. realidade. Eu tenho um Que cliente legal, hoje, eu nunca tinha ouvido tem falar cliente disso, nosso que muito a gente já está bacana. usando essa solução, chama mascaramento de som. Mascaramento Ainda de não som. Lá é, no isso escritório é eu precisava tecnologia, ter isso é isso. super interessante. Isso é tecnologia e tudo, não é ainda inteligência artificial. Inteligência artificial vai ser quando o mascaramento de som entender que a Denise está do meu lado, eu estou aqui trabalhando, para mim ele vai dar uma solução, o grupo que está do outro lado ele vai dar outra solução e na hora que eu andar ele vai identificar isso e mudar. Aí começa a inteligência artificial a rodar em cima E do fora essa processo. inteligência artificial para o mascaramento de som, como você está falando, às vezes a própria acústica do escritório em É si é fundamental. De fundamental para novo. abafar esse som, né? Porque eu já estive em ambientes pequenininhos em que cada um ali no seu canto conversava ou falava com o cliente e não atrapalhava nada. Já vi outros ambientes maiores em que a pessoa lá no canto está atrapalhando o meu raciocínio aqui. Super. E isso Então é isso toda a acontece acústica muito. também do Porque a acústica não projeto, foi né? bem resolvida. Então hoje, boa parte do estresse que as pessoas têm nos espaços de trabalho, ela é resultado de uma falta de estudo de projeto específico para aquilo. Falta de arquiteto com conhecimento de arquitetura corporativa. É que faz muita diferença. É igual você chamar um oftalmo para resolver um problema que você tem no pulmão.
Não vai resolver. O Sim, e oftalmo, ele é médico, ele por vai isso que a entender, mas não é a importância especialidade dele. a importância da sua área, de você ter nichado exatamente para uma Isso. área que te dá todo o prazer. A gente vê você falando A gente disso, gosta muito de do tema. trabalhar, você estuda muito tema, está sempre se atualizando e trabalhar com o que você ama, entregando o que você gosta. Eu acho que a tendência é essa, né, na arquitetura, porque semana passada a gente entrevistou aqui um pessoal de uma empresa que faz arquitetura de cenografias para Cara, é eventos. outro Tá vendo que é mundo. um outro Outro nicho? mundo. É outro mundo, Completamente completamente diferente. Já fui diferente. convidado para fazer e é uma coisa que a gente leva muito a sério. O cliente Uhum. chama a gente para fazer projeto e fala, eu não faço. Aí tem cliente que fica chateado. Aí você Poxa, quer mas se você fala, arriscar em fazer. cara, eu não sou um profissional recomendado. Quando a gente compara com médico e advogado, é fácil. Você vai chamar um tributarista para resolver um problema criminal? É isso, a pessoa vai ter ideia, mas não é a prática dela, não é o dia a A dia. tendência é não ser generalista, nem É, em qualquer exato. área. Eu E acho que quem isso é erra é o cliente, interessante. que às vezes ele escolhe o arquiteto sem ver isso, entendeu? Sem observar se esse arquiteto tem o domínio do que vai resolver para ele. De novo, com o maior respeito aos colegas, eles vão fazer escritórios bonitos, vai ficar interessante tudo, mas tem uma série de coisas que não vai ser resolvido. E nem ele sabe que poderia ser resolvido e nem o cliente. Aí fica todo mundo achando que está feliz, tá feliz da vida ali, sem ter acesso a um monte de coisa que poderia ter e ia melhorar o espaço dele. Qualidade de vida, performance, vai vender mais. A gente estuda isso, a gente estuda a performance de ambiente de escritório. Então a gente tem que entregar isso para o cliente. Quando eu procuro um médico ou um advogado, eu procuro pensando assim, cara, essa pessoa, ele tem que saber a melhor solução, o melhor caminho para mim. E essa é a minha preocupação quando o cliente me procura. Eu tenho que conseguir entregar para ele a melhor solução. Então, uma série de coisas que a gente fala que o cliente não sabe. E ainda bem que não sabe, por isso ele precisa da gente. Então a gente estuda, eu trago case. A questão do trabalho híbrido, por exemplo. A gente acompanhou no Japão, lá na feira, uma discussão absurda sobre detalhes do trabalho híbrido, que vai gerar mais 2 horas de papo, não vai dar para a gente falar aqui agora. Mas hoje o trabalho híbrido, a gente também ajuda muitos clientes para implantar o trabalho híbrido da melhor forma correta. Você sabia que 5% dos seres humanos, tem pesquisa, a gente viu lá no Japão, dão conta de trabalhar em casa o tempo inteiro e não perde performance. Quer dizer o seguinte, essas pessoas, esses 5%, eles conseguem estar no Alasca e atendendo uma empresa em qualquer lugar do Brasil, por exemplo, do mundo. E eles vão trabalhar com performance, com eficiência. Só que só 5%. É muito Os outros pouco. 95% precisam de interação, precisam de olhar no olho da Denise, ouvir a voz da Denise, percepção, tomar café, trocar experiências. Só que o trabalho em casa foi muito bom. Então hoje tem a questão do trabalho híbrido. A pessoa pode trabalhar 2 dias na semana, um dia na semana em casa e o restante no escritório. A troca, você vai conversar, você vai interagir, você vai aprender. As organizações entenderam isso. Então elas estão trazendo todo mundo de volta para o trabalho presencial. E aí, por exemplo, aquela pessoa que foi para o home office, ela preparou todo um ambiente, um cantinho ali na casa dela para ela trabalhar. Se aquele cantinho do trabalho, no trabalho físico, não for tão agradável como, quanto o que ela aprendeu a fazer em casa, Esse é um grande desafio que você não é? falou. A gente Você está tem trabalhando paz, você nisso. trabalha quietinho, ninguém está É te isso aí. incomodando, você criou todo. Eu estou falando por mim, porque eu fiz isso. Quando, né, a vida toda na agência a gente teve escritório físico. Com a pandemia, em 2021, a gente foi para casa. Aí fui para casa, morei em outros estados, enfim, liberdade, né? Que todo mundo que achava que quem não sabia que podia acontecer, aconteceu, né? Todo mundo Sim, não tinha fronteiras mudou a mais. vida de todo mundo. E na hora de voltar para a empresa que a gente montou foi, infelizmente, sem a sua ajuda, Sim, sim. que agora, sabendo de você e Nós desse estamos toda aqui. essa especialidade, com certeza a gente vai te procurar depois, mas sem isso, a gente já estruturou a empresa completamente diferente do que ela era antes. Por quê? Também a gente passou a frequentar, além do nosso ambiente que a gente preparou, a gente passou a frequentar os coworks da vida, que são completamente preparados para dar É mais isso. conforto para isso, né? Isso Para o virou um grande trabalho. desafio hoje. Você tem, lá no Japão, estou discutindo muito isso, é um desafio nosso. Conseguir criar ambientes no escritório que façam com que as pessoas queiram estar no escritório. Então Sim. tem toda uma técnica, uma metodologia. Hoje os ambientes de convivência, as áreas de integração mudaram radicalmente. Ambientes que a pessoa vai ter aquela pegada que ela vai querer estar naquele ambiente. E aí porque as empresas vão querer as pessoas de volta.
Eu tenho clientes que na época da pandemia passou ali um ano, um pouquinho, e já estava todo mundo trabalhando direto. E tem cliente que até hoje está no híbrido. Sim. Então, o governo tem muito órgãos que as pessoas estão trabalhando de casa. Então, está tendo um estudo grande de verificar o que está se perdendo, o que Estudo está acontecendo. Tem importante, uma né? série de problemas e vantagens também, né? Então, hoje a gente tem feito os escritórios pensando nisso, que as pessoas queiram estar lá. Por isso, eu tenho que ter planta, tem que ter luz natural, ergonomia, iluminação, Pensar em um tudo. espaço de integrado, ilhas de impressão, coisas que façam com que as pessoas se comuniquem, Sim. que a gente chama de design ativo, né? Caminhando, Sérgio, agora para o final já do nosso bate-papo, que foi incrível, eu tô adorando esse papo. Daria realmente para ficar a tarde toda aqui O tema conversando. é longo. Eu queria que você falasse, né, para as empresas que ainda resistem em investir numa arquitetura adequada para o seu ambiente de trabalho. O que que você teria a dizer para essas empresas? Olha, ela dá resultado, traz performance, traz qualidade de vida para as pessoas, traz uma melhora da imagem da empresa junto ao mercado, ajuda a fechar mais negócios. Não é porque eu estou falando que é o que eu faço, não, isso é pesquisa. Isso hoje tem no mercado e você pode aproveitar. E é onde a SK Borges entra muito. Então você pode estar visitando o nosso site lá, skborges.com.br, né? Olha O aqui nosso para a nossa site vai ser câmera bem-vindo, 4 e vai deixa ser muito suas bem-vindo lá, credenciais. skborges.com.br. No Instagram estamos no skborges_arc e nós também temos um canal no YouTube agora que chama Arquitetura Corporativa, onde nós criamos conteúdo para as pessoas entenderem um pouco mais de arquitetura corporativa. Recentemente a gente falou sobre mascaramento de som, a gente ensina a escolher cadeira, fala de luz amarela, luz branca, questão de estresse, de problemas que a gente está tendo de depressão nos ambientes de escritório. Gravamos um vídeo há pouco tempo atrás. Então, é um espaço que a ideia daquele lugar lá é criar conteúdo para os nossos clientes, para os nossos parceiros, amigos, fornecedores, terem onde buscar e conseguir pesquisar, entender mais, até sem precisar falar com a gente. Sensacional, é só isso que eu tenho para Que dizer bom. sobre esse bate-papo, eu gostei muito. Tenho certeza que vocês aí do outro lado da telinha também gostaram desse assunto e é só rever quantas vezes você quiser aqui no YouTube, né, Doses Milionárias, Brasília, etcétera. A gente fica por aqui, até o próximo programa, muito obrigada. Foi um prazer, Denise. Até a próxima. Tchau, tchau.